Oi, boa noite. Então, estamos aqui hoje para conversar um pouco com a Samira Zorcotti. E então, vamos iniciar as perguntas, que eu estou muito curioso para saber as respostas, e acredito que muitas pessoas também. Então, eu gostaria, para começar, né? Eu gostaria de saber qual foi o teu início, assim, qual foi o teu processo de identificação tua para te expressar através da escrita, né? Minha mãe sempre gostou muito de ler e na escola eu era muito boa em redação, então acabou uma coisa se juntando à outra. E quando eu acho que eu devia ter uns 13, 14 anos, eu comecei a ler fanfic, sabe? Então, tipo, eu pensei, por que não escrever também, né? Daí começou tudo por aí, já tem uns 10 anos isso. Então, qual é o teu processo criativo em relação ao desenvolvimento da narrativa que contextualiza as tuas histórias e a construção dos personagens? No começo, eu tinha esse perfil de personagem, mas conforme tu vai escrevendo, eles meio que criam vida própria. Então, em um momento, é automático o diálogo, ou as características, os trejeitos do personagem. Quando eu descrevo fisicamente, eu tento ser o mais múltiplo possível, sabe? Diferentes tons de pele, diferentes cores de cabelo, diferentes personalidades, aspectos, etnias. Mas eu acho que com a personagem principal eu queria trazer um pouco da minha família. Então ela tem um pouco da cultura árabe, principalmente. Então, qual é as essências dos personagens que tu traz, né? Tu comentou sobre a Agatha em relação à tua mãe, à tua família, né? Mas então, qual é as essências deles mesmos? Tu te inspira em alguém para criar, por exemplo, os nomes, os trejeitos, a forma de pensar? Alguns sim, alguns não. A personagem principal, ela tem umas respostas muito curtas e grossas às vezes. E daí, nesse sentido, eu me inspiro na minha prima e na minha irmã, que elas são arianas, sabe? Daí, tipo, quanto menos espera, a pessoa tem a resposta certa que te tira da situação complicada. Mas de trejeitos, eu acho que é mais uma questão de comportamento, de como tu percebe no teu dia a dia como uma pessoa se expressa. Então, quais são as tuas maiores inspirações para continuar escrevendo? Como funciona isso de tu se inspirar para escrever, tanto o primeiro até agora que tu já tá no terceiro, né? Já terminou Sim. o terceiro bem dizendo. Sim. No começo eu tinha essa cena na minha cabeça que eu precisava continuar, sabe? Que era a abertura do primeiro livro. Só que a história eram para ser dois livros e a coisa foi engrandecendo. Então é essa vida própria mesmo dos personagens. A história ela perde o controle. E é uma boa forma de lidar assim com as emoções e tu aprende novas coisas sobre si mesmo escrevendo, sabe? Então, eu também gostaria de saber qual é a tua relação com os jogos de cartas, levando em consideração que as capas dos teus livros são inspiradas neles, né? Então, tu tem alguma relação com esse mundo mais de tarô mesmo ou não? Sim. Eu gosto muito de mitologia em geral. Eu sempre estudei diferentes culturas e eu sempre gostei muito de jogo de sorte, tanto que no primeiro livro tem referências à leitura de Na Borra de Café, sabe? E tarô também. Mas tem uma personagem no primeiro livro que se chama Temperança. Então, a melhor coisa que eu consegui associar à capa seria ela, que aí representa essa carta de tarô. Mas principalmente no segundo livro, cada parte é dividida em uma inspiração de carta. No primeiro, as nove luas. As nove luas digo, no segundo, as nove luas é inspirado no nove de copas. E daí no terceiro, o terceiro livro é inspirado na carta da Imperatriz e o quarto na Roda da Fortuna. Essa questão de que as cartas elas sempre vão te dar um enredo, elas nunca vão te dar uma resposta de sim ou não, sabe? Eu queria botar isso na história porque os livros inteiros eles são sobre a zona de cinza aí, que não tem um certo e o errado para as coisas, sabe? Sim, é aquela famosa assim, eu te dou a resposta, tipo, eu digo o que é, mas não é bem isso também. Pode ou não pode ser, né? É aquela famosa incerteza. Tem as E questões das profecias no livro também, que um acha que é uma coisa, outro acha que outra. É sempre tudo questão de interpretação. isso.
Então, eu gostaria de saber que o livro das Três Irmãs se tornou uma trilogia e provavelmente uma quadrologia, né? Agora que tu comentou sobre o próximo já, que nem saiu o terceiro, mas já vai sair um quarto. Então, eu gostaria de saber como está sendo isso tudo para ti, principalmente já que amanhã vai estar disponível o segundo livro, né, no Amazon. E então, como está sendo tudo isso desde o início, assim, do primeiro livro, no momento que tu teve, assim, a tua ideia, aí tu pensou, pô, eu consigo criar isso, sabe? Eu consigo transformar isso, tirar isso do meu cérebro e colocar isso fisicamente, vamos dizer. Bom, eu achei que eu nunca ia terminar o primeiro livro. Porque eu já tinha, sério, eu já tinha muitos projetos que não foram finalizados, mas esse eu acabei dedicando um tempo para fazer, sabe? Tipo, eu pensei assim, nem que escreva um parágrafo por dia, eu vou tentar. Daí foi a questão de criar rotina. Mas para mim é bem estranho ainda pensar que eu escrevi o livro e que alguém além de mim leu e que eu já estou escrevendo o quarto, sabe? Bem. Não parece real ainda, sabe? Mas justamente por não parecer real que é tão bacana. Porque, por exemplo, tu escreveu o livro, o primeiro, né? Então, na pretensão de talvez só contar uma história tua mesmo. Assim, às vezes, quando a gente quer escrever, a gente pode talvez pensar, bah, vou escrever. Mesmo que talvez ninguém leia. Mas, ou seja, tem um público que consome isso porque tu já tá no quarto livro. Ou seja, a demanda é grande. Sim. Eu acho que a movimentação de leitores aumentou quando eu investi nas mídias sociais, que, por exemplo, o Twitter, principalmente, é o meu maior fluxo de leitura do Twitter. E o pessoal tem grandes picos na Amazon, inclusive, ano passado, mês passado teve 3 mil, e no anterior 4 mil, sabe? É muita coisa, e tu não espera, sabe? Sim, sem falar que o teu livro também entrou na pré-estreia, ele estava num dos primeiros dos e-books, né? Uhum. E como Então, foi essa experiência para ti? eu não acreditei. É muito difícil, porque. Mas no primeiro livro, o grande engajamento foi da minha família, dos meus amigos. O teste agora vai ser o segundo, né? Que é o público fidelizado. Mas eu tô bem ansiosa. Eu vi ali na Amazon, na pré-venda, que eu nem tinha começado a divulgar o segundo livro e alguém já tinha comprado ele. Eu fiquei muito, muito feliz. Isso é uma coisa muito inspiradora, porque Muito. faz com que tu, como escritora, te motive a escrever cada vez mais. Então, eu também gostaria de saber um pouquinho sobre o que tu pode contar, lógico, né? Sobre o teu terceiro livro, que é As Senhoras dos Caminhos. Que eu gostaria de saber que eu dei uma olhada no teu LinkedIn, né? Então, tu cita algumas coisas. E eu gostaria de saber se essas tuas citações são pontos-chave de virada na história ou não. Por exemplo, tu comenta sobre a lua nova e a lua minguante, que são luas que representam até então a morte, no enredo da história, claro. E que a Sim. lua cheia e que a lua minguante, quer dizer, que a Lucas, lua cheia e lua crescente representam a vida. Então, gostaria de saber se, com essa tua pequena citação, tu consegue ver que são pontos chaves de virada, ou não. como é que eu vou dizer? No livro, tem muita mitologia da lua em toda a história. Então, são cultos diferentes. Como, por exemplo, a gente sabe que em determinada fase da lua, isso é vida real, tá? Sem fantasia. Tu tem que plantar certos alimentos. Ou que em tal momento é melhor para te cortar as plantas, porque a seiva não está em cima, está embaixo e mais fácil de florescer. Mas no livro, a questão das luas é porque no primeiro livro é a família da Agatha que é influenciada, que o ritual sagrado deles é que tem que criar uma vida nas luas crescente ou cheia e matar alguém na lua nova ou minguante. E no segundo livro é um outro personagem, que é o que tá da capa, o lobo ali, que ele afeta toda a história. E daí tem tipo a nossa lenda de lobisomem, né, que todo mundo já conhece. Dela se trata disso. Mas a questão da lua é os diferentes aspectos do feminino, as diferentes interpretações do feminino, que sempre é representado pela lua. Ai, que bacana, gostei. Então, uma pergunta assim que foge um pouco desse contexto, mas que também tem a ver. Tu acha que por tu ser formado em jornalismo, isso de alguma forma facilitou o teu processo de autoconhecimento teu, né, como escritora?
Também. Eu acho que o que eu mais peguei com jornalismo foi a disciplina. Foi saber que eu posso escrever sobre qualquer coisa em qualquer momento. Quando eu trabalhava na TV, a gente tinha dias que fazia tele e tinha que fazer 3 pautas, e era uma coisa muito corrida. Então, a gente sempre dava um jeito. Fazendo jornalismo, eu aprendi que não tem essa coisa de, tipo, eu não consigo escrever, eu não posso escrever. Tu sempre consegue, tu só precisa achar tua motivação para isso. Sim. Então, comentando também sobre a TV Fevale, né, que tu tinha falado, tinha alguns quadros que tu realizava para a TV Fevale algum tempo atrás, né? E 2 deles eu vou comentar agora aqui em específico, porque eu acho que tem mais ou menos a ver com isso aqui que eu quero comentar. Que é o Toca Aí e é o Dando a Letra. Que esses eram quadros mais culturais que tinham na TV Fevale. Então, a gente sabe que música, informação também é cultura. Quer dizer, música e informação, assim, que é uma coisa mais informativa, que eram desses quadros, mas não algo tão informativo, por exemplo, como um telejornal ou alguma coisa assim. Então, eu gostaria de saber qual é a tua relação com esses quadros em relação, talvez, a tu como escritora também, porque não deixa de ser cultura, né? Eu acho que eu gosto muito de cultura pop, então isso, querendo ou não, influencia a forma que eu escrevo. Mas eu acho que eu não tenho tanto uma ligação com a música quanto eu tenho com aspectos culturais, ou de que como as coisas que tu escuta, que tu lê, influenciam a tua personalidade. Então, eu também gostaria de saber de ti, como que tu lida com as pessoas que se identificam com os teus livros? Eu ainda não sei dizer, sabe? Eu acho engraçado quando alguém vem me perguntar. Por exemplo, no primeiro livro, assim, todas as minhas histórias elas são de fantasia, aventura, mas tem romance, tem família, tem guerra, todos esses outros aspectos. Então tem um personagem no primeiro livro que a minha prima e a minha amiga leram e a opinião das duas eram extremamente diferentes sobre o personagem. Então isso eu acho que é o que eu mais gosto. Como alguém diz assim, eu odeio esse personagem e outras pessoas dizem ele é tão humano. E eu nunca vi isso acontecendo, sabe? Eu nunca imaginei a proporção que a coisa ia tomar. E justamente por isso, né, que tu acaba tendo uma percepção diferente do teu público e como que ele interpreta a história que tu passou, Com certeza. talvez, e assim tu consegue talvez até dar um segmento para ela no próximo livro de uma outra forma, porque acaba que tu vai tendo esse conhecimento do feedback, né, do teu público, e aí facilita bastante, tu consegue pensar em caminhos para traçar com os personagens. Sim. E falando sobre pessoas que gostam do teu trabalho, a gente sabe que muitas pessoas, apesar de tudo, também não gostam, né? E é isso aí. Mas eu gostaria de saber como que tu lida com os haters, entendeu? Não sei se tem, como é que funciona. Assim, ó, a maioria das críticas que eu tiveram foram críticas positivas ou construtivas, ou tipo, do jeito que eu escrevo, que alguma coisa poderia mudar. Mas desde o começo eu pensei que essa história eu vou escrever pra mim, eu que tenho que gostar dela. Se alguém ler a mais é um lucro, sabe? Então foi exatamente isso. Tipo, sempre é difícil. Porque a gente sempre vai, a gente pode ter 3 críticas positivas e uma negativa, a gente vai pensar na negativa, né? Nesse sentido, não tem muito o que fazer. Eu tento entender, mas não deixar influenciar a forma com que eu escrevo. Então, eu também gostaria de ver sobre o teu terceiro livro, né? Que vai ser lançado no ano que vem. Tu Uhum. pode dar uma prévia, contar um pouco como é a sinopse, como é o prólogo dele, né? Pra. Eu vou, eu vou tentar falar sem spoiler, tá? No primeiro Claro, sem spoilers, né, gente? Pelo amor de Deus, aqui não tem spoiler pra ninguém. Gente, por favor. No primeiro livro, eu sempre digo que as coisas que a gente faz em nome da família, mas são os laços de sangue. O no segundo livro é a construção, teu ciclo de amizades, quem tu és e as tuas influências a familiares e culturais. Já no terceiro, são essas coisas entrando em conflito. A Agatha é uma personagem adulta, só que ela tem que lidar com a vida que ela construiu para ela e a vida que é esperada para ela, ou como a família dela critica certas escolhas ou decisões, isso acaba atrasando ela. Porque ela é uma general muito competente, mas ela também é uma mulher e ela é muito influenciada por isso. Principalmente as relações com as irmãs dela, que é abordado bastante no primeiro livro. Então, eu gostaria de saber, você também comentou, né? Não comigo, mas na internet, né? Sobre, sobre os poderes que são dados às irmãs, né? Uhum. Então,
elas são filhas da filha, né? Ou seja, essa filha seria, então, a suprema, tipo, a poderosa. É tipo assim, ó, é como se fosse um povo fundador. Teve 3 irmãs que fundaram o povo da Ágata. E daí uma deusa deu um poder para cada uma dessas irmãs. Então cada uma seguiu uma linhagem. Só que a primeira, enquanto, sei lá, a segunda, terceira, quarta irmã pode nascer em qualquer uma da prole, né? A primeira filha é só de primogênita para primogênita que o dom é passado. Mas se depois que a pessoa lê o primeiro livro, ela entende que esse ritual que a Agatha faz, ele acaba meio que dando esse poder de divindade para outras pessoas também. O que eu digo sempre é que o dom da primeira filha seria o elo entre a vida e a morte. Digamos que seguraria os portões, sabe? O caminho ali que a deusa mãe faz na história. Mas tem a oitava linhagem que fala com os pássaros. Por exemplo, teve outra que aprendeu todos os idiomas no mundo. Uma que conquistou tal continente e vai os percalços da história, né? Sim. E outra coisa também, eu gostaria de saber, tu já finalizou o quarto livro, né? Tu tinha comentado ou não? Eu finalizei o terceiro e eu tô escrevendo agora o quarto. O quarto tá no processo. É para ser o último livro. Então, eu acho que tem umas 50 páginas, umas 100 mil palavras até agora. 100 mil não, umas 50 mil palavras, mais ou menos. Nossa, é bastante. Então, É eu gostaria de bastante. saber como tu consegue conciliar tudo isso, né? Essa tua vida de escritora mesmo, escrevendo os teus livros e também trabalhando, né? A gente sabe que a gente tem as nossas obrigações mesmo, né? É que eu tento deixar pelo menos 1 hora por dia para fazer isso, sabe? Então eu sempre fui muito de me planejar. Eu sabia que dividir em partes o livro ou situações. Então eu sempre acho que se tu quer, tu dá um jeito, sabe? E principalmente em relação ao tempo. Agora que a gente tá de quarentena, tá mais tranquilo, porque eu tô em casa direto, daí eu consigo trabalhar o horário que der. Às vezes eu tô de madrugada escrevendo, isso é ruim. Mas eu tento sempre equilibrar um tempinho livre, eu vou fazer isso. Eu também gostaria de ver. Eu também gostaria de saber por que o teu livro só foi disponibilizado, por enquanto, na forma virtual, que é no e-book mesmo, e não de uma forma física mesmo. Eu não entrei em contato com a editora, tá? Porque eu só queria deixar ele ali registrado. Só que para ser produção independente ali de literatura é muito caro. E com contratos com editoras, se eu conseguisse, tem casos que o autor só ganha 10% dos lucros. E pela Amazon ali o e-book eu ganho 70%, né? Então, mas eu não. Eu penso em ter uma edição física, mas para mim o que importa é mais o conteúdo do que o material mesmo. Sim, justamente o que tu faz porque tu gosta, né? Tu não tá pensando viabilizando o lucro final, mas Sim. é mais pelo produto mesmo e por ter finalizado uma coisa. Sem falar que o e-book Então, ele é muito mais barato e acessível para muito mais pessoas. com certeza, né? Porque por mais que tu disponibilize talvez o livro numa livraria, alguma coisa, sabe que não contempla todas, então não contempla todo o público. De forma online, não. Acaba que facilita muito mais, porque pode ter um leitor que mora, sei lá, no Manaus, em Manaus. Bem, bem de boa. Assim, se tu fosse trabalhar com livrarias, talvez tu seria um público mais focado mesmo. Sim, e o preço também ia aumentar bastante. Com certeza, né? Pelo trabalho todo que é finalizado. Mas então, para finalizar, eu gostaria de saber o que a gente pode esperar do quarto livro, que o terceiro nem lançou, mas o quarto já tá aí. Então eu gostaria de saber o que a gente pode esperar desse quarto livro e como tá a tua expectativa para publicar esse terceiro livro, né? Que vai ser publicado ele, então, ano que vem, em fevereiro, não? Isso, dia 9 de fevereiro de 2021. O quarto livro eu quero encerrar a história ali, mas eu já tenho outros spin-offs, né, outras continuações paralelas de outros personagens. Eu sempre gosto de brincar com um jogo de poder na história, ou de como cada um vê alguma coisa, a percepção do personagem. Então, o quarto livro é isso, é de que no terceiro a personagem está confiante sobre muitas coisas, mas no quarto voltam os conflitos do povo dela. Eu tô assim, ó, me segurando para não dar spoiler, é difícil, viu? Eu imagino, né? Quem produz
sabe como é falar qualquer palavra fora de contexto, porque já viram spoiler, né? Mas pode deixar que eu tenho certeza que muitas pessoas vão acompanhar e espero que o teu trabalho alcance muito mais pessoas, porque cultura é isso. Cultura é a gente poder abraçar o mundo com as duas mãos. Sim. Ai, muito obrigada. Eu que agradeço por ter participado, tá? Se quiser mandar um recado, alguma coisa, o momento é agora. Se vocês quiserem assim, conferir o livro também, o primeiro, dá para sempre pegar os primeiros capítulos gratuitos na Amazon. E daí, se tu gostar, comprar o exemplar. Dá uma chance. Já fica a dica aí. Quando eu for postar esse vídeo no YouTube, eu disponibilizo o link também, tá bom? Tá. Obrigada, vídeo. Aí facilita